A paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui, com mais uma palavra para nossa meditação nessa tarde. Aleluias. Que se encontra em Salmos primeiro. Os Salmos primeiro, Ele nos chama de bem-aventurados. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos estar lendo aqui, Salmos primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Deus é fiel, Então, o que essa palavra vem falar para você nessa tarde? Nós somos chamados de bem-aventurados, desde quando nem aceitamos o Senhor Jesus, Ele apaga a nossa velha história e escreve uma nova história. Então, somos chamados de bem-aventurados. E depois que o Senhor Jesus, Ele nos retira, Ele joga fora essa página do passado, escreve uma nova. Ele requer de nós, uma mudança, nas nossas vidas, uma mudança da qual a gente temos que ser diferente com o mundo. A gente não pode andar de forma com o mundo, porque tem gente que não consegue se libertar das coisas que fazia antes de aceitar Jesus. Tem pessoas que querem Jesus, mas não querem abandonar a vida de pecado. Os Salmos, primeiro, ele fala exatamente isso, que somos salvos, são chamados bem-aventurados, devemos esquecer as coisas que a gente fazia no passado e seguir uma vida nova. Mas muitos que estão na presença do Senhor estão continuando vivendo como se fosse normal, como se pudesse ter Jesus e continuar no pecado. Então, ele não foi liberto. Então, a pessoa que aceita Jesus e continua praticando as coisas que praticava antes de aceitar Jesus, ele não é liberto. Porque aquele que realmente é liberto tem a marca, Tem a marca de Cristo, ele sabe se comportar, ele sabe se vestir, ele sabe se falar, ele pensa antes de responder alguém. Então, essa pessoa é literalmente salvo, ela é literalmente liberta. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que a gente temos que ser diferente e mostrar para o mundo que somos diferentes, que somos mudados. Porque o Senhor Jesus, ele veio para fazer mudança, ele é vida nova. Então não adianta eu aceitar Jesus e continuar no pecado, continuar no erro. Não é, por exemplo, eu errar e pedir perdão, aí quando for no outro dia eu faço de novo. Deus não quer isso para a gente, Deus quer que a gente
tenha vida nova, que a gente saiba se comportar, que a gente seja luz, porque Deus ele espera que a gente, né, dá fruto. Somos, né, nos Salmos mesmo é que primeiro fala, o bem-aventurado, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro, né? A gente pode perceber, né, uma árvore plantada, né, ao ribeiro de água, né? Ela é verdinha, né? As folhas dela é bem tem vida. Então é isso que o Senhor espera da gente, porque não adianta eu aceitar Jesus e continuar frequentando os lugares, né, da onde o Senhor me tirou, frequentando festa, onde há prostituição, onde há vício. Então o Senhor não quer isso da gente. Então se você é o bem, chamado de bem-aventurado e continua praticando algo que fazia antes, você tem que analisar, né, e fazer uma mudança, porque você literalmente não está liberto. Então, Deus precisa, né, que você tenha um conserto, né, que você se chega mais a Ele, né, que você precisa urgentemente é, se libertar das coisas que você fazia. Então, o que eu quero dizer? A gente vemos muitas pessoas que se diz, né, servir a Deus. É crente que torce por futebol, crente que dança quadrilha. Então, a Bíblia fala que devemos ser separados. Não existe isso, de eu ter um time, torcer por um time. A Bíblia fala que tudo me são lícitos, mas nem tudo me convém. Então eu não posso. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que fazer as coisas de Deus, que agrada a Deus, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que dar exemplo, não importa onde eu estiver, na minha casa, ou na rua, ou no trabalho, eu tenho que ser diferente, porque a gente que somos, né, os escolhidos de Deus, a gente somos, né, espelhado, as pessoas olham para a gente e se espelham na gente, e o inimigo também, ele anda ao derredor e furioso, esperando uma brecha, né, para tragar. Muitos, né, olham para a gente, se a gente anda de qualquer maneira, eles falam, eu vou aceitar o Senhor para quê? Para continuar como ela está? Que mudança teve na vida dela? Então, por isso que a gente tem que ser diferente. E quando a pessoa olhar, eu vou falar, não, realmente ela mudou. Realmente eu vejo Deus na vida dela. Realmente Deus, né, é com ela, Deus é na vida dela. Então a gente tem que ser vigilante, porque Deus ama, né, o pecador, mas ele não ama o pecado. Se você foi liberta, você tem que ser literalmente liberto. Você não pode continuar fazendo, né, aquilo que você fazia antes de aceitar Jesus. Você tem que ser liberto. Então a palavra, né, que está deixando aqui nessa tarde é esta, né? Me perdoa se teve dureza nas palavras, mas o Senhor Jesus, ele me usa dessa maneira, né? É um sinal de alerta, né, para certas pessoas que precisam se libertar, precisam estar diante do Senhor Jesus, né? E servir ao Senhor com mais fidelidade, com mais garra, né? Ter mais intimidade, está precisando de mais oração, está precisando buscar mais, precisa ter discernimento, né? É, ler a palavra para saber o que pode, o que não pode fazer. E conversar com Deus, né? Porque a gente, quando tem intimidade com Deus, a gente tem um entendimento também. Então, né? O véu foi rasgado, você tem o livre acesso. Então, você pode estar perguntando a Deus sobre isso. Então, fique com Deus.